propósito pra tudo. Há um propósito pra tudo, tudo. No rio que secou, na folha que caiu, na vida que se foi, na vida que surgiu, no coração que se partiu e para o que se abriu, na lágrima que cai, no sorriso que sai, existe um propósito também. Eu amo a Deus, portanto eu não vou temer. Se o mal vier, eu tenho aonde me esconder. E se a dor fizer o coração chorar, vou me lembrar que tudo, tudo coopera para o bem do servo que a Deus amar. Há um propósito pra tudo. Há um propósito pra tudo, tudo. No rio que secou, na folha que caiu, na vida que se foi, na vida que surgiu, no coração que se partiu e para o que se abriu, na lágrima que cai, sorriso que sai, existe um propósito também. Eu amo a Deus, portanto eu não vou temer. Se o mal vier, eu tenho onde me esconder. E se a dor fizer o coração chorar, vou me lembrar que tudo, tudo coopera para o bem do servo que a Deus amar. Eu amo a Deus, portanto eu não vou temer. Se o mal vier, eu tenho onde me esconder. E se a dor fizer meu coração chorar, vou me lembrar que tudo coopera para o bem do servo que a Deus amar. Portanto eu não vou temer. Se o mal vier, eu tenho onde me esconder. E se a dor fizer o coração chorar, vou me lembrar que tudo coopera para o bem do servo que a Deus amar. Boa tarde, irmãs. Nós estamos essa tarde com mais um chá de mulheres da Igreja Presbiteriana Setor Leste. E hoje nós trouxemos uma preletora muito amada, a irmã Alda, da Igreja Presbiteriana Central. E ela trouxe um tema que vai edificar muitas nossas vidas. Minha vida tem propósito? E será que as nossas vidas têm propósito? Essa palavra que a irmã Alda trouxe, ela menciona uma mulher muito especial da Bíblia, uma discípula amada de Jesus. Quem será essa discípula? E juntamente ela vai dar o testemunho, um testemunho pessoal dela, que com certeza vai acrescentar muito em nossas vidas. Antes da gente passar a palavra para a irmã Alda, antes da gente desfrutar essa belíssima palavra, uma palavra maravilhosa, vamos fazer uma oração juntas? Amém? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Te louvamos, Te damos graças por tudo. Te damos graça por esse privilégio, Senhor, de ouvir essa ministração, que com certeza vai acrescentar muito em nossas vidas. E nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz.
ela vai edificar as nossas vidas. Então eu te peço em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor, esteja preparado como uma boa terra para receber a tua palavra, para que a semente caia e dê muitos frutos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, alcança a vida de cada um que está ouvindo essa ministração, alcança as nossas vidas de uma forma a transbordar mesmo a tua palavra, a nos encher, Senhor, a ser edificadas, a ser transformadas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas queridas irmãs, que alegria Deus está nos concedendo hoje de estarmos juntas e meditar na sua santa palavra. Essas mulheres são muito queridas para o meu coração. Eu sinto muita saudade de vocês e de estarmos juntas, mas Deus, na sua graça e misericórdia, vai provendo meios. E nós, então, aqui estamos juntas em torno da palavra do nosso bondoso Deus. Muito obrigada às irmãs pelo convite, eu me senti muito honrada e certamente Deus tem um propósito em estarmos juntas hoje. A palavra dele é rica e poderosa e ela tem um jeito especial de transmitir graça ao nosso coração. Que hoje seja um dia de grande aprendizagem na palavra do Senhor e que todas nós saiamos daqui edificadas na força que o Senhor supre na nossa vida. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta e quero que você pense rapidamente a respeito disso. Qual foi a pessoa que mais te surpreendeu na vida? Se nós tivéssemos oportunidade de ouvir, certamente eu ia ouvir histórias lindas aqui, alguém falando a respeito da sua mãe, de uma tia, de uma professora que foi extremamente expressiva na vida. Eu sei que há pessoas que nos surpreendem. Elas não nos surpreendem, não é por causa da casa onde moram, não é por causa dos bens que possuem, nem por causa das suas graduações e pós-graduações, mas é por causa dos seus atos de misericórdia com a nossa vida, os seus atos de bondade com a nossa vida. Eu poderia citar aqui a vocês muitas pessoas que no decorrer da minha vida me surpreenderam. E vocês sabem que nós estamos aqui nesse mundo para causar surpresa na vida de alguém, para sermos surpreendentes na vida das pessoas. É por isso que hoje eu quero tratar aqui com vocês a respeito da minha vida tem propósito. Não apenas a minha, mas a sua vida tem propósito. A nossa vida tem propósito. Deus nos colocou aqui nesse mundo e Ele traçou um propósito e uma história para a nossa vida. E nada melhor do que cumprir esse propósito de Deus. Deus tem algo a ser realizado por meio das nossas vidas e que ninguém mais vai fazer. É só você que vai fazer. Você sabe o que acontece conosco? Nós estamos no mundo da proeminência, no mundo da visibilidade. E nós pensamos que só os grandes feitos fazem diferença nesse mundo. Nós observamos pessoas que têm muitos seguidores e logo nós pensamos, essa pessoa, ela tem muito valor. Quero dizer para vocês que nem sempre. Ultimamente, eu tenho lidado mais com as mídias sociais e eu tenho ficado bem assustada com o que eu tenho visto. Pessoas que têm milhares de seguidores. Você vai olhar o conteúdo que elas têm na página, é um conteúdo tão raso, tão pequeno, tão insignificante, que nós chegamos ao ponto de preocupar. Por que é que as pessoas têm tantos seguidores com conteúdos tão rasos? É porque, na verdade, hoje nós estamos no mundo daquilo que é proeminente, daquilo que é vistoso. Mas Deus, na sua imensa graça e misericórdia, muitas vezes nos concede tarefas singelas, simples nesse mundo, mas que vão fazer toda a diferença para a vida de alguém. Eu quero ler um texto na palavra do Senhor, falando a respeito de uma mulher
modelar, que pode ser uma referência para nós aqui hoje. E vamos aprender algumas coisas com a vida da Dona Dorcas, ou a Tabita, não é? Aquela mulher que de fato foi uma vida significativa, a vida daquela mulher teve propósito e a vida dela é um referencial para nós até hoje. Nós vamos ler na palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Se você não tem a sua Bíblia aí, não tem problema, basta acompanhar. Eu vou fazer a leitura desse texto da palavra de Deus, iniciando no versículo 36 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Essa história é uma daquelas histórias que a gente dá vontade de ler, repetir e contar muitas vezes na nossa vida ministerial, principalmente quando se lida com mulheres. Quem que era essa mulher? Quem que era essa mulher que se tornou tão conhecida nossa e tão significativa para as nossas vidas? Ela de fato tinha um propósito com a sua vida, ela cumpriu e ela está nos surpreendendo até hoje. Essa mulher morava numa cidade portuária. Hoje, essa cidade ainda existe como um bairro de Tel Aviv. E essa mulher resolveu ser significativa no lugar onde Deus a plantou, no lugar onde Deus a colocou. Será que nós temos a plena consciência disso? Que Deus nos colocou no lugar onde nós estamos, na família que nós nascemos, dentro dessa cultura específica e desse tempo histórico, porque Ele tem um propósito com a nossa vida. A nossa vida não pode passar por aqui em brancas nuvens. Não há nada mais trágico do que uma vida sem propósito, queridas. Nada mais trágico do que viver e não saber por que é que está vivendo. Você sabe que eu tenho ultimamente convivido com idosos. Deus me deu essa tarefa no mundo. Convivi com meu sogro e minha sogra idosa. Convivi com a tia do meu marido dentro da minha casa, uma idosa já acamada. Convivi com a minha mãe, também idosa, e ficou na minha casa até que Deus a chamou para a glória. E sabe o que eu percebo na vida do idoso, quando ele chega ao final da sua vida? Uma das grandes tristezas deles é não ter cumprido o propósito de Deus para suas vidas. Ainda que eles tenham feito muito, ainda fica aquele sentimento de que existe algo mais que eu deveria ter feito. Você sabe que esse sentimento de que nós fizemos tudo o que nós deveríamos fazer é o que preenche a nossa vida e traz paz ao nosso coração. O apóstolo Paulo, já bem idoso, bem no final da sua vida, ele diz o seguinte, que ele havia completado a carreira. Sabe o que quer dizer isso? Que o apóstolo Paulo usou a sua vida de uma forma
tão evidentemente prática e com propósito que estava tudo certo. Ele estava completando a carreira de forma satisfatória. É isso que nós precisamos entender na vida. E a Dorcas não era uma pessoa proeminente. Nem sei se ela teria muitos seguidores aqui se fosse nesse tempo histórico que nós estamos vivendo hoje. Mas eu sei que ela tinha algumas pessoas para quem ela fez a diferença na vida, para quem ela trabalhou, a quem ela serviu. E isso foi marcante para a vida daquele, ainda que fosse um pequeno grupo de mulheres. A Dona Dorcas, ela era altamente significante e imprescindível. Será que a nossa vida aqui já marcou a vida de muitas pessoas? Será que nós já marcamos a vida de alguém da nossa família? Será que a nova geração de mulheres tem olhado para nós e pensado, eu quero ser assim, eu quero receber esse legado na minha vida? Vamos ver aqui o que tornou essa vida de Dorcas, da Tabita, com um propósito, e ela foi tão significante porque a história bíblica que nos diz que essa mulher, ela era uma costureira. Eu não sei se tem alguma costureira me ouvindo aqui agora, mas eu quero dizer para você que a minha vida toda eu convivi com costureiras. É um ofício que eu amo. Eu tenho muita afinidade com os tecidos, com a costura. Eu não fico sem a minha máquina em casa, porque eu acho que é importante você ter uma máquina para fazer uma almofada, para fazer um pequeno concerto. A maioria das mulheres hoje nunca tocaram a máquina, não sabe o que é, mas eu sei e eu gosto. A minha avó era uma costureira. Eu tive tias costureiras, tenho ainda. Eu tenho pessoas da família que são donos de fábricas de roupa, trabalham nesse segmento. Então eu sempre fui muito envolvida com os tecidos, com os panos, e eu gosto muito. Essa mulher também era. Só que ela usou esse ofício para servir pessoas. Veja só, vamos aprender algumas coisas importantes aqui na palavra do Senhor. Primeira coisa que nós vamos aprender é que a utilidade da vida depende do que fomos escolhidos para ser. Dorcas foi escolhida para ser discípula de Jesus. Olha, a palavra de Deus confere isso aqui. Havia em Jope uma discípula. Você sabe que é a primeira vez, e talvez a única que aparece essa palavra discípula aqui, relacionado especificamente a alguém do sexo feminino, foi aplicada à vida dessa mulher. O que é ser uma discípula? Ela era uma discípula de quem? Ela era uma discípula de Cristo. Ela fez aquilo que Cristo faria. Ela fez aquilo que o Senhor Jesus Cristo faria se estivesse naquele lugar e com aquele grupo específico de pessoas. Será que as pessoas olham para nós e pensam, ela foi escolhida para ser discípula de Cristo? Ela é uma discípula de Cristo por causa daquilo que ela faz, da forma como ela age, a forma como ela fala, a forma como ela é significante e de alguma forma está mudando a vida de pessoas, está abençoando a vida de algumas pessoas. Nós todas fomos chamadas a sermos discípulas de Cristo Jesus. E nós precisamos aprender essa verdade, porque isso faz com que a nossa vida tenha propósito, todos os nossos atos. Aqui eu sei que tem pessoas de diversos segmentos me ouvindo. Há algumas pessoas que têm trabalhos mais proeminentes, mais vistosos. Algumas têm trabalhos bastante singelos, mas isso não quer dizer que não sejam significantes, importantes e úteis. Nós precisamos entender que todo o nosso trabalho deve ser feito para a honra, glória e louvor do nosso Deus eterno.
aí sim, o nosso trabalho vai ser marcante e a utilidade e o propósito da nossa vida vai revelar a que viemos. Nós viemos aqui para sermos discípulos de Jesus. Nós estamos aqui com essa finalidade específica e isso vai fazer diferença. Mas nós não basta apenas ter o conhecimento de que nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos decidir fazer algumas coisas que revelem isso. E essa mulher aqui decidiu fazer algumas coisas importantes na vida com aquela habilidade que Deus havia dado, não é? A palavra de Deus diz aqui que ela resolveu vestir as viúvas. As viúvas na época da Dorcas eram muito empobrecidas. Elas eram desprovidas de recursos. Às vezes alguém fica viúva e hoje recebe uma pensão, fica com um bem do esposo. Não acontecia isso nessa época. Geralmente as viúvas não tinham o que comer e não tinham o que vestir. Hoje é muito fácil, né, se vestir. Você vai numa loja popular e compra roupas baratíssimas para vestir. Não era assim. Era comprar tecido, era difícil. Fabricar tecido era extremamente complexo. E então aquelas viúvas não tinham o que se vestir. Nada mais nobre do que cobrir a nudez de alguém, do que suprir essa necessidade. E a dona Dorcas resolveu utilizar a sua vida com propósito e o seu ofício com um propósito. Você sabe que qualquer ofício que você tenha no mundo, ele deve ser usado como culto a Deus. Eu não sei o que você faz. De repente você é uma professora, você é uma empresária, você trabalha com a faxina de uma escola, você cuida de crianças. Eu sei que você precisa fazer para a glória de Deus. Uma vida com propósito decide fazer qualquer coisa que sabe fazer de forma excelente, como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens. Então a palavra do Senhor nos exorta que essa vida com propósito, ela decide ser útil, ela decide ser uma vida bonita, ela decide ser uma vida marcante para outras pessoas. Mas também essa mulher aqui, ela fez toda a diferença com a sua vida com propósito, porque tanto a sua vida quanto a sua morte conduziram pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas creram em Jesus por causa da utilidade e do propósito da vida da Dorcas. A vida dessa mulher era tão útil que quando ela faleceu, fez toda a diferença. Eu já fui a alguns velórios que eu olhava e pensava, meu Deus, essa pessoa não podia ter morrido. Ela é muito útil no mundo. Ela vai deixar uma lacuna, porque ela não era significante apenas para o seu contexto familiar, mas ela era significante para a vida de muitas pessoas. É tão bonito isso, né? A Bíblia fala de um rei que partiu sem deixar de si saudade. Um rei lá do Antigo Testamento. Deus nos livre. Quando a nossa partida, as pessoas precisam sentir a nossa falta e saber que nós vamos deixar uma lacuna aqui nesse mundo. Foi isso que aconteceu. E as viúvas chegaram com aquelas túnicas, aquelas coisas bonitas, excelentes que a Dorcas tinha feito e mostraram para Pedro e disse, olha, faça alguma coisa, porque essa mulher não pode morrer agora. Nós precisamos dela. Que coisa, queridas, que coisa maravilhosa que é isso. Não era apenas uma família chorando, mas era um reduto que aquela mulher trabalhava e servia de gente necessitada que precisava do trabalho da dona Dorcas. Tem alguém que precisa do seu trabalho? Tem alguém para quem o seu trabalho vai fazer diferença quando você partir, quando Deus o chamar? Aí Pedro, percebendo tudo aquilo, fala com o Senhor a respeito da vida dessa mulher. E Deus resolve ressuscitar a Dorcas. E isso serviu de testemunho
Muitas pessoas glorificaram a Deus, puderam bendizer o nome do Senhor por causa da vida da Dorcas. Essa vida tão marcante, tão significante, que fez toda a diferença no contexto em que ela estava vivendo. Será que é assim conosco? Será que nós temos a plena ciência de que nós fomos escolhidas por Deus com um propósito rico e precioso? Será que nós estamos cumprindo com grande alegria aquilo que Deus nos permitiu fazer aqui nesse mundo? E será que nós estamos glorificando o nome do Senhor por meio daquilo que nós fazemos? A palavra de Deus nos diz algo muito especial, que nós somos abençoados para abençoar. Nós somos ajudados para ajudar. Nós somos abençoados por Deus, nós somos abençoados por Deus, mas isso tem um propósito. Não é só ficarmos ensimesmados, não. É preciso distribuir, é preciso passar para frente. Martin Luther King, o grande pacifista norte-americano, ele tem um lindo sermão e ele fala exatamente sobre essa questão do propósito da vida. Ele diz que a vida precisa ter crescimento em 3 propósitos. Ela precisa ter um crescimento vertical, em que nós buscamos a presença de Deus e que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Isso é um lindo propósito para a vida. Mas também nós precisamos ter um crescimento no cumprimento da vida. É aquela satisfação de aprender as coisas, de crescer pessoalmente. Isso é necessário à vida. Luther King fala que sem esse crescimento pessoal, nós não crescemos na 3ª dimensão da vida, que é a dimensão horizontal da vida. É quando nós olhamos para os lados, quando nós vemos que há pessoas que precisam de nós, que há pessoas necessitadas, e aí sim a nossa vida toma um significado. Ela tem significância e isso faz toda a diferença. É para isso que nós estamos aqui. Não foi para isso que Cristo veio ao mundo, não foi para nos servir, para nos ajudar. E Jesus Cristo veio com o propósito de resgatar aquele que estava perdido. A vida de Jesus tinha propósito. A nossa também tem. É por isso que Deus está nos permitindo viver até hoje. É por isso que Deus nos colocou no lugar onde nós estamos, servindo dessa forma, com as nossas habilidades específicas, porque Ele tem um propósito com a nossa vida. E quanto mais cedo a gente descobre isso, mais significante a nossa vida se torna, mais útil a nossa vida se torna aqui nesse mundo. E você sabe, alguém diz o seguinte, olha só o que ele diz. Nós nos tornamos pessoas inquietas quando nós não descobrimos o propósito da vida. Não é verdade isso? Existe uma inquietude, uma insatisfação quando nós não sabemos a que viemos, qual é o propósito da nossa vida aqui no mundo. Quanto mais cedo a gente descobre esse propósito, mais altamente significante a nossa vida se torna. Muito mais pessoas serão servidas e o nome de Deus será glorificado por meio das nossas vidas. Eu quero concluir a minha fala aqui com vocês hoje, contando uma história muito significativa para a minha vida, que talvez algumas pessoas aqui já saibam de quem eu estou falando ou vou falar. Nós trabalhamos com a Igreja Presbiteriana do bairro Tibere por 8 anos. E nesse período, enquanto nós estávamos trabalhando lá, nós recebemos uma família que se tornou muito querida na nossa vida. Eles chegaram e eles estavam passando por uma situação de calamidade, uma calamidade financeira. Eles tinham 4 filhos, crianças ainda, e um dia eu recebi um telefonema em casa. Alguém me disse o seguinte, olha, tem uma família que está morando no bairro Tibere, eu queria que vocês as acolhessem, e eles estão bastante necessitados. E era um dia chuvoso. E
eu nunca tinha feito isso antes, mas sabe assim, quando Deus fala ao seu coração e diz assim, olha, prepara uma panela de sopa e leva. E eu fiz. Quando eu cheguei naquela casa, realmente eles precisavam daquela sopa naquele dia. Eles não tinham gás, tinham um fogareiro do lado de fora. E estava um dia chuvoso, não tinha como ligar o fogo. As crianças precisavam ser alimentadas. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com essa família. As crianças estavam sem escola, sem as documentações necessárias. E nós fomos ajudando, a igreja foi ajudando, aquela família muito inteligente, todos muito capazes, não é? E meu marido ensinou as primeiras letras para uma das menininhas que já estava na idade escolar. Ele pegava um papel e ensinava ela a escrever o seu nome. Deus é maravilhoso. Essa história, ela me emociona, porque nós lançamos o pão sobre as águas e no devido tempo ele volta. E volta de uma forma maravilhosa. Essa menininha, ela chama Thaís. A Thaís se tornou uma excelente profissional. Quando ela era novinha, ainda adolescente, um dia ela me disse, eu quero ser fisioterapeuta. Eu pensava, meu Deus, como que ela vai ser fisioterapeuta? Na UFO ainda não tinha fisioterapia, ela teria que pagar uma escola. Eu pensava, isso é uma coisa quase que impossível. Impossível para mim, mas não foi para ela, porque o bom Deus sabe todas as coisas. E ela se tornou uma fisioterapeuta intensivista de UTI, requisitada. Empresas proeminentes da cidade requisitam o trabalho dela, porque ela é excelente naquilo que faz. Mas eu quero contar para vocês o lindo retorno que teve para nós como família na vida da história dessa menina como uma fisioterapeuta. Vocês devem saber que meu marido foi acometido de um câncer de laringe. Ele teve que fazer um tratamento oncológico bem severo e que fazia parte de uma cirurgia. Sabe quem acompanhou meu marido todas as noites? Sabe quem cuidou dele? Foi a Thaís. Aquela para quem ele ensinou as primeiras letras. Eu cheguei em casa com meu marido com uma sonda no nariz, uma sonda gástrica. E eu pensei que eu tinha entendido tudo sobre alimentação com aquela sonda. Quando eu cheguei, que eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Sabe quem me socorreu? A Thaís. Quando a nossa vida é significante na vida de uma outra pessoa, a gente recebe de volta. Deus é bom. Ele é sempre bom. A dona Dorcas foi significante na vida daquelas mulheres viúvas. Sabe o que Deus fez? Deu vida de novo para a dona Dorcas. O nosso Deus faz isso, porque a nossa vida tem propósito. Minhas queridas irmãs, que Deus te abençoe com uma vida com propósito. Olhe para você hoje, diante do espelho, e pense, a minha vida tem propósito. Deus não me colocou aqui nesse mundo para nada. A minha mãe falava uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante. Ela diz que uma pessoa só envolvida consigo mesmo dá um embrulhinho muito pequeno. É verdade. O nosso embrulho precisa ser maior, ele precisa incluir mais pessoas, não é? Para a nossa vida ser mais enriquecida, para que o propósito da nossa vida se torne mais evidente. Que Deus te abençoe, para que você compreenda isso. Que a sua vida tem propósito, porque quem deu propósito para a sua vida foi o próprio Deus. E que Ele mesmo te abençoe, que Ele mesmo te ajude, e que você perceba que Ele está fazendo algo na sua vida, mas que Ele tem um propósito muito maior. Um grande abraço para você. Olá, amadas, boa tarde. Palavra abençoada que nós tivemos com a nossa irmã Alda. Que Deus possa cuidar das nossas vidas, nos direcionar com esse propósito que ela nos trouxe, que possamos saber servir, que possamos ser uma mulher auxiliadora, sábia, em todos os momentos, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na sociedade, e que Deus possa nos abençoar diariamente. Vamos orar?
Senhor Deus, amado Pai, Senhor, ó Deus, Senhor, te louvamos, ó Pai, por este momento, por essa tarde abençoada, por esta palavra edificante às nossas vidas, Senhor. Que nós mulheres possamos, ó Pai, fazer diferença onde nós estivermos, ó Pai. Que a nossa vida possa ter um propósito, ó Pai. Que nós possamos te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Nós possamos espelhar, ó Pai, na discípula Dorcas, ó Pai, uma mulher sábia, uma mulher, ó Pai, que edificou, ó Pai, onde ela passou, por onde ela esteve, e que nós possamos ser assim, ó Pai, cuidar dos nossos, cuidar dos que estão próximos a nós e fazer diferença na vida de cada um, ó Pai. Esteja, ó Pai, cuidando, ó Pai, direcionando as nossas vidas, Senhor, que nós possamos realmente, ó Pai, fazer a nossa vida valer a pena, Senhor, e com este propósito, ó Pai, de engrandecer o Teu santo nome em todo lugar que nós passamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção, ó Senhor, a Tua soberana, Senhor, vontade sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, te buscar, ó Pai, e te engrandecer o Teu santo nome cada dia mais, Senhor. Nos ajuda, nos proteja, ó Pai, e nos abençoa hoje e sempre. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
vida.